4h45 da 152ª semana de Bare Minimum Monday Friday. Deixa eu ajeitar aqui. Então, assim, eu continuando o segundo vídeo de hoje, eu já coloquei o primeiro vídeo para download, já ele tá aí disponível já, porque eu gosto sempre de contextualizar e deixar registrado aqui conteúdo público, que não tem nenhuma formatação. Eu gravo o vídeo e já faço download no YouTube, porque aqui a intenção não é mascarar, não é produzir nada que esteja fora da realidade, né? Estou aqui em casa, não é um estúdio, estou aqui, acordei, não passei nada ainda no rosto, ainda estou aqui com as olheiras, não passei nada, não passei nem meus cremes, eu passei só o meu protetor labial e pintei o cabelo e passei lá o olhinho, porque assim, eu preciso ter uma atenção maior com isso, porque eu estou com a queda de cabelo que está me preocupando de uma certa forma, entre aspas, porque assim, eu estou me preocupando porque eu quero saber porque isso é um sintoma de alguma coisa, eu preciso saber esse sintoma para poder, qual é a causa desse sintoma, né? Porque aí eu preciso, para resolver esse problema, eu preciso ir na causa para tentar fazer algo para melhorar a causa. Porque isso, a queda de cabelo é só um sintoma, né? Mas aí eu quero voltar aqui para o assunto que eu comecei no vídeo anterior para não perder a linha de raciocínio, né? De começo, desenvolvimento, conclusão. Então eu comecei lá no primeiro vídeo dizendo que quando eu era criança, eu desenhava do meu jeito as roupas que eu queria, de acordo com as revistas, porque a gente sempre teve acesso a esse tipo de material, conteúdo. Aqui nós tínhamos jornal todo dia, tanto o Diário do Nordeste como o Povo. Aqui nós tínhamos 2 assinaturas de jornal, tanto o Diário do Nordeste como o Povo, porque era um material para poder a gente poder ter uma construção de senso crítico de um jornal e do outro, porque às vezes um jornal coloca de uma forma, ou às vezes o outro jornal coloca a mesma informação de outra forma, a Globo coloca de outra forma, a revista Isto É coloca de outra forma, a Veja coloca de outra forma. Então nós tivemos essa liberdade de construir um senso crítico, nem todo mundo teve esse privilégio, eu tive, né? Eu aqui na minha casa, eu tive esse privilégio de ter disponível esse tipo de material, de ter enciclopédia Barça, de ter uma biblioteca particular, jurídica do meu pai, de ter uma biblioteca, era não só jurídica, mas de línguas, assim, com obras raras. Então, assim, eu nasci, me criei com esse tipo de conteúdo disponível, né? E aí a gente não pode, porque a fulana, a irmã tal, não concluiu tal faculdade, a irmã tal só tem até o 2º grau. Mas, gente, nós fomos criadas iguais. Tivemos colégio particular, nós tivemos o material para se instruir, para ser esclarecida, construir um senso crítico. Agora, é que nem professor. O professor, ele dá os caminhos, ele dá o ponto de partida, ele dá a temática. O professor, ele não vai chegar e sentar na sua escrivaninha com você para ir desenvolver o fio que o fio que ele começou ali dentro da sala de aula ou num vídeo. Eu sou professora desde 1998 de informática, mas eu nunca lecionei só informática, porque dentro das minhas aulas, para criança, eu trabalhava muito aqueles jogos para memória, era a coordenação motora, cognitiva, com os cliques.
quando a gente vai iniciar a criança no uso da informática. Então, eu tinha um planejamento para as minhas aulas. Eu nunca ensinei só informática. Essas crianças cresceram, essas crianças viraram vários tipos de profissionais, médicos, advogados, juízes, de vários servidores públicos, alunos meus. E outros que seguiram para a carreira artística, policial. Então, assim, essas crianças lá de 1998, que passaram pela sala de aula da professora Graciane Andrade Ramalho, entenderão o que eu estou dizendo. Eu nunca ensinei apenas informática em sala de aula, a parte teórica, a parte prática. Eu dava aula de informática antes da internet existir, antes da, praticamente, a internet de escada existir, antes do Mirk, antes do Wi-Fi, antes do 2G, daquele cartão da Claro que a gente colocava dentro do notebook para ter acesso a dados, e aquele chip que a gente colocava no computador, no notebook, para poder acessar a internet. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Sabe por quê que eu tenho muito orgulho de dizer isso? Porque eu com 51 anos, né? Eu vou fazer 52 anos agora em 2026. Eu sou do tempo da datilografia. Eu sou do tempo... Eu trabalhei com telex, trabalhei com fax, eu trabalhei com impressora matricial. Nós só tínhamos um telefone e um sonho. Nós só tínhamos um telefone e um sonho. Eu fui agente de viagem, um estagiário na Araquan Turismo, fiz os cursos de turismo básico, né? Emissão de bilhete nacional, emissão de bilhete internacional, telemarketing. Nós só tínhamos um telefone, um sonho e muita fé, né? E muita fé de dar certo em tudo que a gente escolhia. Por exemplo, meu curso que eu fazia do turismo e publicidade limitada, TPL, ali no Dionísio Torres, ali perto daquela praça da Coelce, antigamente, né? Tinha o que, 16 anos, 1990, 91. Então, assim, eu sempre fui muito assim focada na minha construção existencial, não só profissional. 7 minutos. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que aqui todas nós fomos criadas iguais, tivemos direito a colégio particular, material para anti-alienação, jornal, 2 assinaturas de jornal, o Diário do Nordeste, o Povo, algumas revistas, Isto É, Veja, e televisão, né, a Globo. Então, assim, agora, nós não podemos desenvolver a mesma vontade em todas, filhas e todas irmãs, né? Isso não é uma tarefa. Os nossos pais, antes dos professores, eles que acreditam nesse desenvolvimento. Mas os nossos pais não podem abrir a nossa cabeça e colocar o conteúdo que eles querem, da forma que querem, com as escolhas deles, dentro da nossa cabeça. Então, eu tive muito privilégio, não vou dizer sorte, não gosto de dizer essa palavra sorte, eu gosto de dizer privilégio, privilégio em um sentido, né? Eu não tenho privilégio como algumas pessoas têm, né? De foro privilegiado, imunidade parlamentar, imunidade militar, prerrogativas da OAB. Enfim, eu nunca tive esse tipo de privilégio. O meu privilégio foi de ter pais que confiaram em mim antes de mim mesma, que acreditaram no meu potencial antes que eu mesma pudesse acreditar. Os meus pais acreditaram. Apesar das minhas dificuldades, todos nós temos dificuldades.
Todos nós temos algum tipo de dificuldade em alguma área, em alguma habilidade, então todos nós somos especiais. Não existe isso, a superdotação, altas habilidades. Pessoas com superdotação, altas habilidades, superdotação, autismo, TDA, TDAH, bipolaridade, seja lá o que for, né? A gente não pode aqui dizer que a fulana é especial porque ela tem um tipo de deficiência, porque ela tem uma dificuldade em uma habilidade. Todos nós temos dificuldade em alguma habilidade e nós somos muito bons em outras habilidades. Então, assim, são 10 minutos. Hoje, eu comecei falando lá no primeiro vídeo, né? Quando eu era criança, eu desenhava as roupas que eu queria e a minha mãe sabia costurar. E nós também tínhamos esse privilégio de ter uma costureira uma vez por semana aqui, assim como nós tínhamos também uma lavadeira. As minhas tias que vieram do interior e aqui ajudavam na nossa criação, e são um pouco mães também, né? E tanto na nossa educação como na lida da casa. Então, assim, nós tivemos muito privilégio. E eu acho importante registrar isso de forma pública para que não haja nenhuma injustiça para com os meus pais que sempre viveram e abdicaram de muita coisa na vida para poder proporcionar o que hoje eu sou, o que hoje eu vivo, o que hoje as minhas irmãs são, o que elas vivem, né? E eu acho irmãs entre aspas, né? A gente tem que separar muito, essas coisas, né? Então, assim, eu acho importante contextualizar isso de forma pública para que não haja nenhuma injustiça. Eu não vou admitir nenhuma injustiça, nenhuma injúria, nenhuma calúnia, nenhuma difamação para com todo o empenho, dedicação e abdicação, investimento que os meus pais fizeram para nos criar e para construir o que nós somos e vivemos hoje. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, nenhum tipo de teoria duvidosa, injúria, calúnia, difamação, muito menos danos em relação a tudo isso. Então assim, o privilégio que eu tive foi porque eu tive pais que acreditaram em mim antes que eu mesma pudesse acreditar. Ser uma pessoa superdotada e com altas habilidades não quer dizer que eu tiro nota boa em tudo que eu faço, não quer dizer que eu vou ser a primeira do concurso, eu ainda não passei no concurso. Apesar de ter superdotação, altas habilidades em algumas habilidades e nenhuma habilidade em outras habilidades. E tudo bem, né? E eu acredito que a gente precisa muito de autoconhecimento para poder não digerir as nossas experiências, as nossas superações, mas digerir o que as pessoas fazem de nós, o que as pessoas imaginam e querem para a nossa vida. Né? Então, não importa o que fizeram com a gente, o que importa é o que nós fazemos com a gente, com o que fizeram com a gente. O que fizeram da gente. A gente é uma maneira muito subjetiva de falar, não é de terceira pessoa. Eu estou falando da gente querendo dar uma abrangência geral, né? Então, assim, eu acho importante colocar isso, porque eu vejo adolescentes muito revoltados com os pais, mas eles não param para tentar entender o que foi que esses pais vivenciaram, qual foi a experiência que esses pais tiveram na vida para poder criar e com a formação deles, com a experiência de vida deles, os filhos. Então, assim, eu sei que tem pessoas que não nasceram para ser mãe nem pai. Mas outras pessoas ajudam nesse trajeto, né?
E aí acaba que a gente não pode ficar traumatizado nem revoltado o resto da vida por algumas coisas. Até o próximo vídeo.